Fala designers, como vocês estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um tutorial de design para social media. No vídeo de hoje você vai aprender comigo aqui a como criar uma arte para restaurante, né? Essa arte que tá aparecendo aí na tela agora. Arte muito legal, cara, resultado final bem bacana, muito facinho de fazer. Lembrando que o link para download dos arquivos utilizados, né? Imagens, fontes, enfim, eu sempre deixo aí na descrição, então baixa lá para você fazer junto comigo aqui depois. E também no primeiro link da descrição você vai encontrar o kit do Designer 3.0. Você quer aproveitar essa época aí que a gente está passando, coronavírus, quarentena, muitas empresas migrando bem mais agora para as redes sociais. Essa é uma boa hora para você realmente tentar fazer uma grana. Lá no kit do Designer você encontra mais de 800 mil arquivos, tá? Então é bastante coisa, é um acervo bem completo. Entra aí no primeiro link da descrição e lá você vai conferir tudo o que você vai ter acesso, beleza? Bom, então sem mais enrolação, bora pro tutorial. Bom, já estou aqui com o meu Photoshop aberto, criei um arquivozinho aí de 1080 pixels por 1080 pixels, tá? Que é o size padrão aí de postagem quadrada, tanto para Facebook quanto para o Insta, tá? 72 pixels por polegada, fundo transparente, tá? 8 bits, aquele padrãozinho. Bom, já temos aqui o nosso retângulo, aqui vocês podem ver também que eu já deixei as abas abertas com todos os arquivos aí, né? Imagens externas que a gente vai estar utilizando para fazer a arte. Bom, então vamos começar dando uma cor aqui para o nosso background, né? Vamos vir nessa opçãozinha aqui de baixo, ó, nessa meia luazinha, e vamos vir na opção cor sólida. O Photoshop vai abrir aqui pra gente o seletor de cores, tá? Eu vou estar utilizando um verde meio limão, né? Inclusive eu tinha até separado aqui essa paletinha aqui, que vai ser mais ou menos as tonalidades que a gente vai estar utilizando aí na arte, tá? Mas basicamente essa daqui, ó, a AFFD16, tá? Vou dar um OK. E agora vamos fazer o seguinte, tá? Eu não quero que fique o background secão assim, né? Só com a imagem de fundo e tal. Eu quero colocar um patternzinho aqui para dar uma diferençazinha, tá? Vamos fazer isso agora. Eu vou clicar duas vezes aqui na única camada, na verdade, né? Preenchimento de cor. E vamos vir na opção sobreposição de padrão. Nos Photoshops mais recentes aí, tá, galera? Nas versões CC para frente, você encontra esses patternzinhos aqui, esses padrões, né? Que são aí do próprio Photoshop quando você instala ele, tá? Caso você esteja utilizando uma versão anterior aí, que não seja a CC, enfim, talvez você não encontre eles aqui. Mas dá uma olhadinha na net aí, com certeza se você pesquisar aí patterns do Photoshop, você vai encontrar esses padrõezinhos aí. Eu vou tentar encontrar para colocar na descrição também, tá? Mas enfim, eu vou estar selecionando aqui esse de bolinhas aqui, ó, esse padrãozinho aqui. O modo de mesclagem vai ficar multiplicação. A opacidade eu vou deixar aí no 20, no 20 não é muita coisa não. E na escala vai ficar 90, beleza? Vou dar um OK. E agora vamos fazer o seguinte, tá? Vamos vir nessa opçãozinha aqui de baixo, ó, para criar uma nova camada, beleza? Vou criar uma nova camadinha. E já vou aqui na ferramenta pincel, beleza? Ó, clica no botão direito aí, ferramenta pincel. Já aqui em cima eu vou abrir esse quadradinho aqui, que eu vou pegar esse primeiro pincel aqui do Photoshop, tá? Esse redondo macio aqui, que ele é meio desfocado. O tamanho a gente aumenta aqui. Beleza? Você consegue aumentar o tamanho também apertando os colchetes aí do teclado, tá? Colchete da direita para aumentar e da esquerda para diminuir aí o tamanho do pincel, tá? Vou deixar mais ou menos aqui, ó, um pouquinho quase do tamanho da arte. Acho que aqui tá legal. A cor, eu vou estar pegando a quase a mesma cor que a gente usou no background, só que bem mais claro, tá? Porque o que eu quero fazer? Eu quero criar um efeito de luminosidade, tá? Ó, vou fazer aqui para vocês verem, vou dar uma centralizada pelo olho aqui mesmo, mais ou menos aqui. E vou dar um clique, beleza? Ele vai criar para mim, é como se fosse esse efeitozinho de raio de luz aqui no meio, ó. Pode ver se eu tirar aqui no olhinho, ó, já dá uma diferença aí legal na nossa arte, quando a gente colocar o prato de comida aqui que vai ficar no centro, o texto e tal. Vai fazer uma diferença bacana aí, mas é opcional, tá? Caso você queira deixar sem nada, mas eu sempre aconselho, quanto mais elementos você conseguir aí, de uma forma que não fique muita informação na arte, cara, que deixa ela mais bonita, mais elegante, pode estar inserindo aí, beleza? Bom, já temos aqui basicamente o nosso background, né, que a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Vou até agrupar esses dois aqui, ó, aperta o Ctrl do teclado, seleciona aí as duas camadas e aperta o atalho Ctrl G, beleza? Ele vai criar uma pastinha aqui, um grupo pra gente, né? Eu dou dois cliques e posso renomear aqui de background, beleza? E galera, se o microfone estiver dando umas estouradas, tá? Uns picos de áudio, eu peço desculpa, o microfone tá meio estranho ultimamente. A gente vai ter que trocar e tal, mas enfim, acho que tá tranquilo pra vocês ouvirem aí, né? Bom, vamos continuar aqui. Tem aqui o nosso background e agora acho que a gente vai passar já para a parte do prato de comida, né? Acho que é interessante a gente já pôr lá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir, já tá aberto na verdade, né? Ele já tá em PNG, tá? É uma imagem com fundo transparente. Então eu simplesmente clico e arrasto e solto ele. Ó, pode perceber que vai aparecer essas bordinhas aí, ó. Você solta dentro do projeto, beleza? Vamos centralizar ele também, dou um Ctrl A.
vem nessas opções aqui de cima, ó, que é para alinhar os centros horizontais, e nessa daqui para alinhar os verticais. Beleza? O Photoshop vai deixar centralizadinho de acordo com o meu background. E para tirar essa seleçãozinha é só você dar um Ctrl D. Beleza? Obviamente depois a gente vai ter que talvez jogar ele um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, porque a gente vai colocar o texto aqui em cima, informações. Então a gente só está centralizando mesmo para ter uma noção, né? Mas enfim, já temos aqui o nosso pratinho. Só que tem um pequeno problema, tá, Helena? Um pequeno probleminha. Essa imagem, ela tá em qualidade perfeita, tá? Ó, tá perfeita a imagem aqui, só que ela tá sem nada embaixo, cara. Ela não tem nenhuma sombra, né? Então dá a entender que o objeto tá meio que flutuando aí no meio da arte, não fica tão legal assim. Então vamos criar uma sombrazinha bem básica aqui, tá? Para não deixar do jeito que tá. Para fazer isso a gente vai utilizar a ferramenta elipse, beleza? Ó, vem na ferramenta retângulo aqui, clica com o botão direito e seleciona a ferramenta elipse. No preenchimento, né, na cor, vai deixar preto e eu vou criar uma formazinha mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos assim. Vou arrastar ela aqui, a camada dela para baixo do prato, né, para ficar embaixo aqui a sombra. Aperta aqui a ferramenta mover e vamos estar utilizando o atalho Ctrl T, beleza? Que é o atalho para você redimensionar o tamanho de camadas aí, de coisas no Photoshop. E vamos fazer o seguinte, tá? Apertando o Ctrl você pode ir posicionando melhor aí a sombra, mais ou menos onde ela vai ficar. Só que não vai ficar legal, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos clicar nessa opçãozinha aqui de cima, tá? Essa daqui, ó, que é para transformar em livre distorção. Ele vai abrir mais grades aqui pra gente, né? Pode perceber que vai aparecer mais algumas reguinhas aqui. E pode perceber que conforme você vai movendo aqui, ó, ele vai distorcendo de uma forma bem melhor aqui. Você consegue fazer um posicionamento da sombra bem mais fácil, tá? Então a minha eu vou deixar mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui está legal. Ficou um pouquinho diferente aqui, mas não tem problema, tá? Vou dar apertar o zetinho aqui, ó, dar um Enter. E vamos fazer o seguinte agora. Vamos clicar com o botão direito aqui em cima da camada elipse e vamos vir na opção converter em objeto inteligente, tá? Feito isso a gente pode colocar propaganda do Photoshop que sai. Feito isso a gente consegue colocar qualquer filtro aí, beleza? E vamos estar colocando aqui, ó, vamos vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Pode perceber que ele vai criar um desfoquezinho e a sombra vai ficar mais real, tá? Aqui no raio você pode estar deixando aí entre 10, vou deixar no 12 mesmo. Vou dar um OK. E agora só nos resta diminuir a opacidade. Diminuir é foda. Diminuir a opacidade aqui, tá? Vou deixar entre os 50%, 50% tá legal, tá? Ó, vou deixar aqui no 50 e 49 e pode perceber que vai ficar, ó, sombrinha. Vou até tirar no olhinho aqui pra vocês verem. Sem a sombra, como é que fica aí com a sombra. Bem melhor, né? Não fica aquela coisa, tipo, totalmente aleatória. E aí depois você pode dar um Ctrl T de novo e, enfim, mover aqui, fazer um posicionamento melhor da sombra. Vou esticar um pouquinho mais a minha aqui. Beleza, ó, tá bacana assim. Show de bola. Aqui no prato e no elipse a gente pode criar um grupo também. Aperta o Ctrl, seleciona as duas aí, dá um Ctrl G e renomeia aqui de prato. Beleza, agora vamos partir para o nosso texto, né? Vamos estar colocando um textozinho aqui em cima. O meu texto vai ser: essa é para acabar com aquela fome, né? Ou matar aquela fome, enfim. Mas vamos estar iniciando a ferramenta texto aqui. A cor vai deixar branca por enquanto, para a gente ter uma noção do que a gente está digitando. E a fonte vai ser para o texto fome, só para o texto fome vai ser essa Quartzo Demo aqui, tá? Vou estar digitando aqui, ó, vou apertar, vou digitar o texto da palavra fome, deixar em maiúsculo, né? E vocês vão ver, fica um efeitozinho bem legal, tá? A fonte é bem bacana. E para o outro texto, né, para matar aquela, para acabar com aquela, a gente deixa outra fonte aí mais de início para a principal palavra que é fome. Vamos deixar essa fonte diferenciada aí, beleza? Bom, dou um Ctrl T. Aperto o Shift mais o Alt, clico e arrasto para redimensionar o texto, tá? Mais ou menos aqui, tá legal. Vou arrastar a camada dele para baixo do prato, ó, que eu quero que ele fique embaixo mesmo, tá? E eu também quero que ele faça um efeito de curva, tá? Como se estivesse contornando o prato aqui. Para isso vamos dar um Ctrl T de novo e vamos ir lá naquela opçãozinha que a gente apertou para distorcer a sombra, lembra? Essa daqui, ó. E vamos vir aqui nessas opções, em vez da gente distorcer manualmente, vamos pegar essa padrão aqui, que é essa Arcos. Percebe que o Photoshop vai criar o efeito já pra gente. A gente só vem clicando nesse ponto aqui, arrastando para baixo, ó, para deixar aí mais ou menos, para deixar mais ou menos na curvatura. Posiciona aqui embaixo. Vou deixar mais ou menos assim, ó. Deixa eu puxar mais, né? Aqui. Beleza, acho que aqui tá legal, ó. A curvatura é de 25 ali. Vou dar um OK, um Enter. Pode perceber que cria um ambiente bem legal, né? Combina, meio que conversa o texto com o prato, enfim. Bem legal aí. E agora a gente em cima vai estar digitando o restante, né? O começo da frase. Só que vamos fazer o seguinte, na verdade nem precisa iniciar a ferramenta texto de novo, tá? O que a gente faz? A gente simplesmente aperta o Alt,
aqui com a camada do texto fome já selecionada, a gente aperta o Alt e arrasta para cima para criar uma cópia, tá? E aí fica mais fácil, a gente só vem aqui e renomeia, né? Reescreve o texto que a gente quer. Então essa é para acabar. Vai ficar o pra mesmo, né? A galera chata, não se escreve pra, para que não sei o que, mano. É uma postagem para mídias sociais, a galera não tá nem aí do jeito que escreve. Eu sei, né? Tem que ser formal, mas tipo, a gente tem que entrar meio que nessa onda, sabe? Não tá tão errado, 100% errado a gente colocar o pra ali. Para errado se eu esquecesse de colocar um S aqui, né? Enfim, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, aqui a gente vai ter que diminuir o tamanho, obviamente. Deixa eu deixar no 72 aqui, para mim ter uma noção. E aí eu venho, ó, centralizo, dou um Ctrl A, faço aquele esqueminha de centralizar aqui para ter uma noção, né? O texto fome também, ó, Ctrl D. Eu tiro essa seleção e aqui aperto o Ctrl T, aperto o Shift mais o Alt e redimensiono aí, ó, para um tamanho que fique mais ou menos de acordo aqui com o texto fome, ó, mais ou menos assim já tá legal. Vou puxar o R um pouquinho mais para cá, dou um Enter aí, beleza? Arrasto um pouquinho para cima e depois faço o mesmo esqueminha, tá? Aperto o Alt, arrasto para baixo ou simplesmente dá um Ctrl J também, vai funcionar da mesma forma, tá? E eu tinha falado que eu não ia utilizar a fonte Quartzo, né, que a gente usou no texto fome, no texto de cima, tá? E realmente, eu vou clicar aqui na ferramenta texto e vou estar selecionando todo o texto de cima e vou estar pegando essa outra fonte aqui, a Penton, beleza? Vou clicar nela, ela tem algumas versões, né? Eu vou estar utilizando aqui a Black Caps mesmo. E para o texto de baixo, a mesma coisa, tá? Seleciono tudo aqui, opa, acabei criando um novo texto sem querer. Ó, seleciono tudo aqui, Ctrl A e mudo a Penton, Black Caps, beleza? Temos aqui o nosso texto de cima. A gente só tem que alinhar ele mais aqui, ó. Vou centralizar aquele esqueminha lá, ó. Ctrl A, centralizo aqui. E o de cima também, Ctrl A, centralizo aqui. E arrasto um pouquinho mais para cima esse daqui, ó. Vai ficar essa diferençazinha de espaço, mas é até legal. Bom, para o texto fome, né, eu não vou estar deixando o texto branco. Vou estar selecionando ele todo aqui. E a minha ideia é colocar um verde de cor mais escura, tá? No caso esse aqui, ó. Já tinha até visto já. Essa tonalidade de verde mais escuro. Beleza, já temos aqui um textozinho legal, diferenciado, né? A gente também pode dar uma diferenciada no texto, não só na cor, tá? Vamos fazer o seguinte, vou dar 2 cliques aqui na camada do texto fome e vamos estar colocando a mesma sobreposição de padrão que a gente usou no background, ó, das bolinhas. Acho que vai ficar bem interessante. Só vamos dar a opacidade aqui para 15, tá? Mas basicamente, ó, vou dar um OK. Ó, combinou bastante, acho que ficou legal, né? Combinou aí com o nosso background, deu uma diferençazinha, o texto não ficou só aquela cor. Eu nunca gosto de deixar nada tipo, sólido, cor sólida, sabe? Ou coloco um degradezinho, ou coloco um pattern, enfim. Pra dar aquela famosa diferenciada, né, da concorrência, mano. E bom, aqui pro texto aqui de cima, né, pra frase de cima, eu também não quero deixar só o texto branco, tá? O que eu vou fazer aqui? Vamos vir na opção ferramenta retangular, ferramenta retângulo. Eu vou criar um retângulozinho abaixo aqui do texto, né? Vou até puxar umas réguas aqui, ó, para mim ter uma noção de onde eu vou fazer. Para aparecer as réguas aí é só você dar um Ctrl R, beleza? Que elas aparecem. E para ocultar elas da arte é só você dar um Ctrl H, que elas somem aí. Beleza? Só para mim ter uma noção aqui de como eu vou criar. Vou fazer um retângulozinho mais ou menos aqui, tá? Ó. Assim tá legal já. O preenchimento dele, né, a cor, vai estar deixando aí o mesmo verde do texto, tá? Para meio que conversar os elementos um com o outro aí, os elementos de texto, tá? E bom, obviamente eu não vou estar deixando o retângulo quadradão assim, sendo que o texto está curvado, né? Você vai falar, pô, como é que a gente faz para deixar o retângulozinho da mesma forma, né? Com o texto na mesma pegada do texto, né? Bom, muito simples, a gente vai usar a mesma ferramenta que a gente usou, né? Para fazer a sombra aqui, para fazer o texto, que é a distorção. Vou dar um Ctrl T aqui na retângulozinho que a gente acabou de criar e vamos vir na ferramenta distorção aqui, tá? A gente poderia utilizar o arco, né? Deixa eu ver. Ou melhor do que usar o arco, a gente poder distorcer da forma que a gente quiser. Acho que vai ficar bem melhor. Tá, vamos fazer isso. Deixa aqui no modo personalizado. Clica aí na ferramenta distorção livre. Ctrl T, distorção livre. Personalizada. E aí você consegue, ó, puxando aqui do meio, fazer um contorno melhor do que é o texto, né? Ó, vou puxando aqui. E aí vou fazendo esse trampinho aqui, né? Ó, vou dar um OK aqui. Mais ou menos assim, ó, pode perceber que fica bem melhor, né, do que se a gente colocar só o arco direto lá. Vou arrumar melhor ali em cima, né, ó, Ctrl T, ferramenta distorção. Vou puxar um pouquinho mais aqui, né. Enfim, você faz esse trabalhinho aí até encaixar perfeito com a frase, né, o texto que você pôs aí. Mais ou menos aqui, ó. O meu eu achei que ficou legal assim, tá, cara? Ficou essa forma meio abstrata mesmo, né, ficou um pouco, talvez, torto, mas a ideia é basicamente essa, tá? Não tem muito o que fazer, não. Ficou legal, olhando de longe fica bem bacana. Enfim, se você quiser dar uma diminuída nos textos aí também, para
Dá uma melhoradinha, ó. Beleza, assim já tá legal. E, ok, cara. Aqui, acho que é legal também a gente colocar as bolinhas no retângulo, né? Vamos fazer isso. Dá 2 cliques aqui no retângulo. Vamos vir em sobreposição de padrão. E aí deixar as bolinhas aqui também, tá? Não precisa nem mexer em nada, porque a gente deixa da mesma forma que a gente deixou da última vez que a gente mexeu. E dá um ok. Vamos já agrupar tudo isso aqui também, né? Ó, Ctrl, seleciono tudo, Ctrl G. Aqui o texto fome também faz parte, né? Aqui, beleza. E renomeia aí de textos, né? Texto. Beleza, cara, já temos aqui o nosso prato, o nosso texto. E beleza, ó, a gente já tem aqui o texto, o prato, a gente pode estar dando uma aumentada nos dois, ó. Clica com o Ctrl aí, aperta com o Ctrl, na verdade. Clica nos dois, dá um Ctrl T, aperta o Shift mais o Alt e dá uma aumentadinha aí, ó, para deixar um pouco maior, né? Acho que aqui já tá bom, beleza. E basicamente está finalizado, né? A gente só precisa colocar aqui alguns elementos. Deixa eu puxar a régua aqui, né? A gente só precisa colocar alguns elementos embaixo aqui, né? Eu peguei aqui a logo do... peguei essa setinha também, mas vamos deixar lá para o final. O praticamente a gente não vai usar mais. E a logozinha do iFood aqui. E esse efeito raio de sol para a gente colocar também opcional aí. Só o texto fome aqui que eu percebi que ficou um pouco assim, né, cara? Tá mostrando ali a pontinha dele ainda. Vamos dar um Ctrl T. Vou arrumar essa envergadura aqui, essa curvatura. Deixar no 28. Do 28 e vou abaixar um pouquinho aqui, ó. Beleza, já tá melhor. Vou puxar uma régua aqui pro meio, ó, até o Photoshop meio que forçar o centro pra mim, ó. O centrozinho aqui da imagem. Aqui no meio e aqui no meio, aqui, né, Photoshop? Beleza. O Photoshop indica pra gente aí, ele meio que trava na hora que chega no centro, sabe? Vou estar colocando a logozinha do iFood, tá? Ela já tá em PNG também. Então é só inserir ela aqui. Redimensiono ela, Ctrl T, Shift Alt, diminuo aqui o tamanho, mais ou menos aqui está bom. Vou posicionar ela aqui desse lado, ó, e no outro lado aqui, vou estar colocando um textozinho tipo almoço tradicional, tipo almoço em casa, sei lá, alguma coisa assim que faça referência, né, ao momento, enfim. Deixa eu iniciar aqui a ferramenta texto, a cor do texto de baixo vai ficar branco aqui mesmo. Aqui eu vou colocar o almoço e embaixo eu vou colocar tradicional, beleza? Aqui no texto eu vou estar deixando... Não sei se eu deixar Phantom ou se eu deixo essa Quartzo aqui. Acho que eu vou deixar a Quartzo, né? Pra dar uma diferenciadazinha. Depois, se eu achar que não, eu coloco a Phantom. Mas enfim. Redimensiona aqui esse texto também, né? Ó, almoço. Vou puxar uma reguinha na logo. Pra me deixar tipo, o texto dentro do tamanho da logo, mais ou menos. Mais ou menos aqui. Beleza. Redimensiona aqui, ó. Almoço. Aperto o Alt e só arrasto pra baixo pra criar uma cópia. E o tradicional aqui. O tradicional vamos deixar... a cor dele diferente, vamos deixar da mesma cor ali do verdinho do nosso texto, ó. Aperta aqui na caixinha de tinta e com o conta-gotas, tá? O conta-gotas é a ferramenta que qualquer lugar que você clicar ele vai selecionar a cor do objeto que você está clicando, tá? Nesse caso aqui vai ser o verde do nosso texto ali. Complementar aí, né? Vou agrupar tudo isso aqui. Tem um passarinho cantando de fundo, cara. Espero que vocês não estejam ouvindo aí. Mas enfim, vou centralizar aqui, ó. Dá um Ctrl A, centralizo aqui a imagem. Ctrl D para tirar. Vou só dar uma separada nessa aqui que ficou muito colado, né? Os textos com a logo do iFood ali. E também vou colocar um retângulozinho aqui. Vamos fazer isso aí, acho que vai ficar legal. Ó, bem na ferramenta retângulo. O preenchimento eu vou deixar verde também, igual o texto de baixo. E vamos criar um retângulozinho bem aqui, ó. Bem fininho, coisa leve, mas que é um detalhezinho que fica legal também. Ó, vou criar aqui, vocês vão ver como é que vai ficar de longe, ó. Almoço tradicional. Legal, né? Curti. Agora sim, vamos fechar o grupo aqui. Vou diminuir um pouquinho o tamanho disso aqui, vai. Deixar um pouquinho menor. Beleza. Vamos abrir aqui, ó. Antes eu vou só renomear isso aqui, né? Vou colocar rodapé. E vamos abrir aqui a pastinha background. Eu vou colocar um efeito de ondinha aqui também no meio, tá? Ctrl H para aparecer as linhas. A gente pode estar utilizando ou a ferramenta caneta ou a retângulo. Vamos utilizar retângulo que é mais prático. Ó, vou criar um retângulozinho até a metade da imagem. A cor vai ficar esse verde meio... vamos pegar um outro verde. Vamos pegar esse verdinho aqui. E na opacidade dele a gente deixa nos 50%, tá? E aí o que a gente faz? Vamos vir aqui com o Ctrl T. Vamos ativar a ferramenta distorção de novo. E aqui, ó, clicando você faz essas ondinhas aí. Tá? Dá pra você fazer com a ferramenta forma também, né? Ferramenta caneta. Mas enfim, é quem manja mais aí, tá? Aqui eu acho bem mais prático criar dessa forma. Beleza, ó. Mais um efeito bem bacana aí para nossa arte. E por fim tem esse efeitozinho raio de sol aqui também, ó. Vamos arrastar ele lá pro projeto, soltar aqui dentro, que eu acho que vai ficar legal também. Deixa eu só redimensionar ele de acordo aqui. Ó, acho que fica bacana, a gente só precisa mudar a cor dele. Vamos dar 2 cliques na camada dele. Vamos vir em sobreposição de cor. E vamos deixar esse verde aqui, né? Um verdinho mais escuro, enfim. Cadê esse aqui? Vamos usar esse aqui.
Beleza, ok. E vamos diminuir a opacidade. Tá? E aí vai de você, se você quiser deixar mesmo ou não. Acho até legal, cara. Acho que dá uma diferenciada bacana aí. Mas fica algo bem mais infantil, bem mais cômico, né? Mas enfim, eu vou estar deixando, mas fica opcional aí. Eu achei legal. Tá? E por fim, acho que acabou, né? A gente só tem a setinha aqui. Vamos colocar ela lá também, cara. Vamos colocar ela aqui. Vamos mudar a cor dela também, dá 2 cliques. Vamos deixar o mesmo verde aí, né? Tá igual ali a cor já. Só vamos clicar com o Ctrl T aí, clicar com o botão direito e vir em virar horizontalmente, né? Horizontalmente? Não, Perdão, é virar verticalmente. Fechou. E a gente só vira aqui, né? E posiciona da maneira certa. Mais ou menos assim. E aí você pode estar deixando... Dá um Ctrl J aí, ó. Arrasta para o lado com a setinha para a esquerda. Você pode estar deixando uma de cada lado também. Ou se você quiser deixar uma só de um lado. Dá um Ctrl T, botão direito. Virar horizontalmente aqui sim. E ó, fica legal aí, cara. Fica bem diferenciado, né? Vamos agrupar elas duas aqui também, ó. Ctrl G. Vou colocar aqui setas, né? E basicamente a nossa arte está finalizada, né, galera? Ó, efeitozinho aí de fundo, legal. Basicamente é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa aula, não se esquece, cara, deixa teu like, se inscreve aqui no canal para mais tutoriais como esse aqui. Baixa os arquivos que estão disponíveis aí na descrição, né? Vai estar as fontes, as imagens, né? A setinha, enfim. O restante é só ferramenta que você vai aprender conforme a aula, né? Vai voltando daí passos que você não entendeu. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? Dá um coraçãozinho aí pra geral. Acessa o primeiro link da descrição para você garantir o seu kit do Designer 3.0 com mais de 800 mil arquivos, cara. Eu mesmo tô usando bastante. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Um abraço e tchau!